Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não obstante a maldade humana, Deus encontra um modo para dar continuidade ao seu plano de amor. Compreendamos e acolhamos a grandeza e a bondade do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Continuamos na mesma seção dos pães e agora, mais concretamente, no contexto da reação dos discípulos à revelação cristológica. Jesus pergunta aos discípulos: tendes o vosso coração endurecido? O tema do coração endurecido, tão dramático e complexo nos profetas e de modo geral no Antigo Testamento, aparece nos Evangelhos a propósito da compreensão e da aceitação do mistério do reino proposto em parábolas. O reino era a novidade com que Deus surpreendia a todos. Só os corações simples, abertos e disponíveis, o podiam acolher. Por isso, era necessário não se deixar contaminar com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, isto é, com o orgulho e com a soberba dos fariseus e de Herodes. Os fariseus provavelmente esperavam um Messias triunfador, que com prodígios grandiosos submetesse o mundo ao poder de Israel. Mas não era essa a lógica de Jesus. A salvação que nos oferece será realizada na partilha que multiplica o pão e na carne mastigada que se torna fonte de vida eterna, isto é, na sua passagem pela morte. Será também este o caminho dos discípulos e da Igreja, se quiserem ser fiéis aos ensinamentos e ao exemplo de Jesus. Oremos. Ó Jesus, pão descido do céu, teus discípulos ainda estão eufóricos com o grande sucesso da partilha dos pães, mas não vieste para satisfazer gente curiosa que se contenta com o espetáculo. Vieste para transformar cada pessoa por dentro e criar uma sociedade segundo os planos do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, que a paz de Cristo esteja com todos nós. Obrigado por estar sempre aqui conosco, compartilhando a palavra de Deus. E é exatamente sobre compartilhamento que quero lhe falar. Compartilhe com seus amigos a palavra de Deus.
indique aos seus amigos, parentes, vizinhos o canal Fé em Deus. Obrigado. Fiquem com Deus.